Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do OAB no Ar. A palavra da diretoria vem com a doutora Tânia de Sá. No momento das comissões, doutora Flávia Nascimento e doutora Viviane Pontes. Vamos recordar também a homenagem ao juiz Manuel Marcelino com Sérgio Guimarães. E Rodrigo Julião traz a palavra do presidente. Começa agora mais uma edição do OAB no Ar. Hoje estamos aqui com uma boa notícia. Os nossos fóruns, o estadual e o federal, estarão abertos a partir do dia 27, segunda-feira. Então, fomos, dia 23, às nossas salas de apoio, para estabelecer lá todos os procedimentos sanitários e de manutenção que nós já utilizamos nas nossas 3 casas aqui na nossa subseção. Então, fomos lá, fizemos todo o procedimento necessário, garantindo não só a rigidez física dos nossos funcionários, como também dos nossos colegas advogados. Quero lembrar também que o CAD está já funcionando com 40% de ocupação no horário das 10 às 16 horas, sempre mediante agendamento. Então, nós temos os horários que vocês podem acessar, certo? secretaria.geral@oabsantos.org.br e agendar das 10 às 16, 4 advogados por turno. Por que 4? Porque nós já estamos na nossa fase amarela e, portanto, já podemos fazer esse atendimento. O escritório compartilhado também, muita procura existe, o advogado usa. Aliás, eu quero lembrar aquele colega que ainda não sabe, a subseção de Santos é a única subseção no estado de São Paulo que tem um escritório compartilhado prestando esse serviço ao colega. Ele também vai agendar, certo? secretaria.geral@oabsantos.org.br naquele mesmo horário, das 10 às 16. Lembrando que como as nossas casas fecham às 16, que esse agendamento, o último no escritório compartilhado, é sempre às 15 horas. Lembro também, isso é muito importante, que devido aos decretos municipal e estadual, né, que limitam o número de pessoas, que cada advogado ou advogada, ao ocupar o escritório compartilhado, só pode ter junto a ele mais 2 pessoas, certo? É isso aí. Então, acho que proximamente teremos também outras notícias. Obrigada. Olá, amiga advogada, amigo advogado. Eu sou Viviane Pontes, secretária das Comissões de Defesa do Consumidor e de Direito Civil da OAB Santos. Hoje estou aqui para tratar de um tema palpitante e muito atual. Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. É a Lei do Regime Jurídico Emergencial e Transitório para as Relações Jurídicas de Direito Privado, em razão da pandemia da Covid-19. Essa lei se origina do famoso projeto de lei 1179 de 2020, de autoria do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Esse projeto de lei continha dispositivos polêmicos, como, por exemplo, o da moratória geral, que permitia aos inquilinos ficar 7 meses sem pagar o aluguel. Essa disposição foi afastada pela relatora do projeto, a deputada Simone Tebet. Mas outras disposições, também polêmicas, acabaram passando pelo projeto, que contou com a participação dos juristas de todo o país. Essa legislação, então, teve essa nota característica de contar, então, com a aprovação e com a participação dos civilistas e consumeristas do país. A lei em comento se baseou também em legislação estrangeira para situações excepcionais, como, por exemplo, a Lei Fayot de 1918, na França, que tratava das relações contratuais pós-Primeira Guerra. Se baseou também na Lei de Atenuação Alemã de 2019 e 2020, que trata sobre os efeitos da pandemia nos contratos. Essa lei, então, foi aprovada, todavia, com diversos vetos, e a comunidade jurídica já começa a se reunir para solicitar a derrubada desses vetos, principalmente em relação ao artigo 6º, que fala sobre a aplicação
dos efeitos do caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão e resolução por onerosidade excessiva aos contratos pretéritos à pandemia. Esse artigo foi, então, vetado pelo presidente da República, mas entendem os doutrinadores que participaram da elaboração do projeto de lei que, para evitar os free riders, assim chamados aqueles devedores que se aproveitam dos efeitos da pandemia para não saldar os seus débitos, a fim de não fazer com que eles tenham preponderância, a fim, então, de não beneficiá-los, os civilistas, os juristas atuais pretendem a derrubada desse veto. O que vigorará, então, a partir da edição dessa lei? Na verdade, então, essa lei é uma lei temporária e excepcional, porque ela vigora de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020. Esse é o prazo de vigência da lei. E a lei não tem a pretensão de revogar e nem de modificar nenhum dispositivo de lei atual, mas apenas suspender os seus efeitos diante da excepcional circunstância em que nos encontramos. As principais mudanças, então, dessa legislação dizem respeito aos prazos de prescrição e decadência que ficam suspensos nesse período, que ficam, na verdade, obstados nesse período. As causas de suspensão e impedimento, todavia, já previstas em lei e que sejam específicas, continuam a vigorar, mas, de uma forma geral, os prazos prescricionais e, inclusive, decadenciais ficam obstados. O mesmo ocorre em relação à prescrição aquisitiva, ou seja, em relação ao uso capião, que terá também os seus prazos obstados dentro desse período de vigência da lei. Além disso, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito à possibilidade de desistência de serviços e produtos contratados fora do domicílio do consumidor, esse artigo não se aplicará durante o prazo de vigência da lei, quando se referir a delivery de medicamentos e de perecíveis, de alimentos. Além disso, agora, em razão dessa lei, as assembleias, tanto das sociedades empresárias, as assembleias gerais, quanto as assembleias condominiais, poderão ser realizadas de modo virtual. Além disso, a prisão civil do devedor de alimentos deverá se dar em regime exclusivamente domiciliar. Por fim, o prazo referente à abertura do inventário e término do processo sofre alterações também para ficar suspenso durante o prazo de vigência da lei. Há, todavia, como eu disse anteriormente, severas críticas aos vetos. Quais foram esses vetos de uma forma geral? A justificativa apresentada pela Presidência da República diz respeito, então, à alteração e negativa do cenário jurídico caso essa legislação não fosse vetada, caso esses dispositivos não fossem vetados, porque já há, segundo a presidência, dispositivos suficientes em nossa legislação para resolver as questões. É por isso que foram vetados os poderes do síndico para limitar, então, atividades dos condôminos dentro do condomínio. Houve, então, também esse veto ao artigo 6º que eu mencionei anteriormente, em relação aos efeitos do caso fortuito e da força maior. Haverá ainda muita discussão a respeito dessa lei, devemos, então, nos manter informados, porque certamente impactará na nossa atuação jurídica. Muito obrigada. Hoje eu vou ter a honra e a satisfação de falar com o doutor Manuel Marcelino. Antes de tudo, hoje, juiz eleitoral e classista do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, sobretudo, o doutor Manuel é um
advogado com A maiúsculo. Faz parte da história da Advocacia Santista e hoje vai ser homenageado aqui na subseção de Santos. Doutor Manuel, não vou entrar em muitos detalhes sobre o cargo que o senhor anda exercendo, mas sim sobre a homenagem e sobre a advocacia em si, que é como lhe conheço. Aliás, lhe conheço muito mais de outros carnavais, graças a Deus. Exatamente. Mas eu tenho a satisfação aqui de poder fazer a indagação e também presenciar aqui a justa homenagem ao senhor. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela ordem, pela homenagem que esta subseção me faz, e eu acho que deve ser pelo reconhecimento de 42 anos de advocacia ininterrupta, sendo que já fui diretor nesta nobre casa no ano de 1987, 88, no biênio 87, 88, e eu acredito que eu venho exercendo a minha profissão com dignidade, com honestidade e, acima de tudo, com ética. Eu realmente já estou naquela fase, não digo velho, porque eu não sou velho, mas eu digo naquela faixa já da advocacia de acima de 40 anos de profissão. E culminou, para nós, eu acho que foi um coroamento da minha profissão, a minha indicação, há 2 anos atrás, para o Tribunal Eleitoral de São Paulo, na classe jurista, e agora com a recondução em que eu ficarei neste tribunal até o ano de 2022. E também lembrando que sempre exerci a advocacia em Santos, já presidi uma entidade que é uma entidade maravilhosa, que é a Associação dos Advogados de Santos, e fui diretor e conselheiro na Associação dos Advogados de São Paulo. É verdade, doutor Manuel, que teve a sua carreira muito ligada à Associação dos Advogados de São Paulo, eu te pergunto, porque você está vendo uma transição enorme na advocacia, você viveu os anos áureos da advocacia, e hoje a gente há uma transição mesmo à frente do Tribunal Eleitoral, ainda acompanha como a advocacia vem se movimentando e mudando. Quais são as principais mudanças que o senhor enxerga daquela hora, dessa transição toda? Então veja bem, Sérgio, o seu pai é mais velho que eu. O seu pai também deve estar sofrendo com essas mudanças, com essas transformações da advocacia. A advocacia é muito dinâmica e ela está realmente caminhando numa velocidade muito grande para a informatização, e agora nós temos a novidade do robô, que eu acho isso péssimo. É o meu depoimento aqui, eu acho isso péssimo. Mas as transformações da advocacia, eu acredito que sejam para melhor servir a sociedade, melhor servir o cliente, o constituinte. Então eu acredito que deve ser para melhor, mas não vai nunca substituir a figura humana, a pessoa do advogado. Não há condições, por mais moderna, por mais célebre, por mais dinâmica, por mais veloz, o advogado sempre vai ser necessário na advocacia. Não adianta colocarmos robô, certificação digital. Eu já comentei até uma vez isso com seu pai, e eu acho que esse realmente é o caminho, é inevitável, não dá como segurar com essa velocidade na modernização na advocacia. Se todas as outras profissões caminham para essa, vamos assim dizer, para esse fim, eu acredito também que a advocacia também não podia ficar atrás. A medicina, todas as profissões, a mecânica, todas, a advocacia não ia ficar atrás. A formatização na verdade, é inevitável. As transformações, a revolução industrial, a internet, desde que o ser humano começa a se desenvolver, e as profissões também, mas a figura do advogado, ela tem que, a gente vê com muito receio o que tem acontecido. A expansão da classe ficou muito grande e a gente tem realmente esse medo, porque ela caiu num descaso, e é justamente advogados importantes como o doutor Manuel que são importantes para guiar e também participar dessa transição. Eu concordo com você. Nós temos que tomar por base uma experiência, vamos assim dizer, um conhecimento, e pegarmos nomes que eu não me enquadro neles, o seu pai sim, seu avô, tá certo? Esses sim, esses são realmente ícones da advocacia. Como esta casa aqui já abrigou grandes nomes da advocacia santista, paulista e brasileira. Sim. Alguns estão vivos, infelizmente, outros já foram embora. Mas nós temos que realmente ensinar a eles todos, estes jovens hoje que vão receber essa carteira, o que é advocacia, a beleza da profissão. Infelizmente, Sérgio, você é mais jovem, mas sabe que também está sofrendo um processo agora lento, infelizmente, também de, não digo uma deterioração, mas digo também a palavra não seria deterioração correta, mas seria uma transformação que eu não sei se é para melhor.
Eu não sei, mas isso aí é um tema mais profundo, que nós ficaríamos horas e horas debatendo nisso, mas eu acho que aqui o momento não é para isso, porque é um tema até bonito para uma reflexão. Exatamente. Me sinto honrado aqui, o Dr. Manuel está presente, é mais que justa essa homenagem, aqui a OAB Santos está de parabéns, porque ela sempre traz homenagens pontuais a determinados importantes advogados de Santos. Então, obrigado pela presença aqui, doutor. Eu agradeço demais, como agradecerei agora em breve, a esta casa que lembrou do meu nome para me fazer uma homenagem, e agradeço a todos e vou desejar boa sorte a estes novos advogados que vão enfrentar as dificuldades que se afrontam aí, que se avizinham para eles. Tá bom? Muito obrigado a todos e à classe dos advogados e à subseção. De homenagem ao Dr. Manuel Marcelino, a entrega de carteiras também. E eu converso agora com o advogado Dr. César Hipólito, que representa a juventude aqui na subseção de Santos. Qual a importância, César? Um pouco tempo, não muito tempo, você recebeu essa carteira também, alguns aninhos, né? Qual a importância para o jovem advogado receber essa carteira? Primeiro agradeço pela juventude, né? É sempre um prestígio muito grande estar aqui, participar desse evento que é tão importante, que é pegar a carteira dos advogados, carteira de estagiários, possibilitar a militância nessa área, o trabalho em prol da sociedade. Então, eu me recordo da minha com muita alegria e tenho certeza que hoje vai ser uma tarde incrível para esses profissionais, esses futuros colegas, né, que receberão a carteira e seguirão aí a jornada em frente. Isso fomenta o advogado, o jovem advogado, também o espírito e a importância de se tornar advogado, né? Essa é uma sessão solene que eu acho que pega no fundo da alma, que é aquele rapaz que vai, aquela menina, aquela moça, aquele rapaz que vai enfrentar os desafios que a nossa profissão assim coloca, né? Sim, com certeza, são muitos desafios, né? Não é uma profissão fácil. Mas com certeza é uma profissão maravilhosa. Eu acho que é um momento de recordar, né, de olhar para toda a trajetória da universidade, do ensino médio, das dificuldades que foram passadas. Também acho que é um momento de homenagear os pais, que são os colaboradores, que tanto batalharam para que esse momento acontecesse. E é um momento de muita alegria. Com certeza a gente fica muito feliz aqui em representar o jovem advogado, representar os estagiários e estar ao lado aí de tantos colegas. Obrigado, César. Eu que agradeço. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, desempenha papel importante de representação da sociedade civil, o acesso à justiça. Desde abril de 2020, com o isolamento social, criou-se a Comissão Especial Covid-19, que implantou um protocolo segundo as medidas de biossegurança da OMS e do Ministério da Saúde. O uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos com álcool gel a 70% foram algumas das providências que asseguraram ao advogado continuar seu trabalho. Comissão Especial Covid-19 também atuou junto às instituições financeiras e do Poder Judiciário para a rapidez do pagamento dos créditos judiciais, que são as verbas alimentares de direito do advogado e de seu cliente. A OAB Santos vem mantendo seu comprometimento de ficar ao lado do advogado, que é essencial e indispensável à administração da justiça. Afinal, esta é a casa da cidadania. Em tempos de isolamento social devido à Covid-19, a Subseção Santos, através de sua diretoria, comissões e equipes de tecnologia e comunicação, estão dia a dia mais atuantes, trazendo importantes assuntos em debate através de lives nas principais redes sociais e disponibilizadas posteriormente no canal exclusivo da OAB Santos no YouTube. Assuntos institucionais da rotina judiciária, temas importantes como porto, direito de família, meio ambiente e saúde têm pautado as lives que estão disponibilizadas para a sua consulta.
Olá, advogadas e advogados. Meu nome é Flávia Nascimento e eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos. Estou aqui para dar alguns recados a vocês e fazer um convite também. Como todos sabem, a OAB Santos tomou todas as medidas necessárias para a contenção do vírus, do coronavírus. Muitas atividades foram suspensas, inclusive por determinação das autoridades competentes. E nós temos obedecido para que o advogado sempre esteja seguro, ele e sua família. Mas todas aquelas atividades que demandavam união de pessoas, como as reuniões das comissões e palestras, têm sido feitas no ambiente virtual. Então eu convido a vocês que participem não só dos eventos da Comissão da Mulher Advogada, mas de todas as comissões, que estão se esforçando bastante para continuar capacitando o advogado e para continuar discutindo as importantes questões. Com relação à Comissão da Mulher Advogada, eu convido vocês a participarem das nossas reuniões virtuais e das nossas lives. Lembrando que quando foram impostas as medidas de isolamento, o número de violência doméstica aumentou consideravelmente, chegando a duplicar no estado de São Paulo. Então é muito importante que a gente participe dos movimentos, que a gente conscientize não só a nossa classe, mas toda a população. Além disso, temos tratados de assuntos como, por exemplo, a mulher no mercado de trabalho, que agora em home office exerce uma jornada quádrupla, quíntupla. Então, venha debater conosco, venha participar de todos esses eventos. Conversa agora com o Dr. Renato Cury, presidente da ASP. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo pelo evento, que realmente sem precedentes aqui para a cidade. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. Antes de mais nada, agradecer a acolhida que a cidade de Santos, toda a comunidade jurídica da Baixada Santista, prestigia a ASP, está sempre ao nosso lado e para nós é sempre um prazer estar aqui presente e poder difundir o conhecimento para a comunidade jurídica local. A ASP é com uma irmã mais nova na OAB, elas sempre estão trabalhando em conjunto e eu não quero estender o tempo aqui com o Dr. Renato, mas ele falou um tema muito importante quando ele estava na sua palestra, inteligência artificial. Hoje, a rapidez que o mundo se transforma, profissões estão sendo aposentadas. Nós temos várias delas, não vou citar, mas tem várias delas que estão sendo aposentadas. Como é que o profissional, principalmente que está ingressando no mercado de trabalho, ele tem que se posicionar, ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, mas como a inteligência artificial pode influenciar para o novo advogado? O novo advogado, assim como os advogados que já estão na ativa, eles têm que estar atentos para essas novas ferramentas, essas novas tecnologias. E entender de que maneira essas ferramentas vão impactar o dia a dia do exercício da atividade. E é muito importante que o jovem advogado consiga visualizar essas situações, antevendo e se preparando para que a máquina não venha substituir a sua inteligência. Eu diria que a principal ferramenta do advogado é o contato social. E o exemplo que eu sempre dou é quando nós ligamos para uma central de atendimento telefônico. E se tem lá a opção 9 para falar com o atendente, todo mundo já vai direto para falar com o atendente. As pessoas precisam da conexão pessoal, conversar com as pessoas entre elas. E o advogado, ao exercer este papel, e vai continuar, independentemente da existência da máquina, e seja, ele vai ter que cada vez mais ter a habilidade no contato, no relacionamento social, porque isso a máquina não vai conseguir substituí-lo. E a partir dali, trabalhar de acordo com aquela disponibilidade que as ferramentas lhe dão para o exercício da atividade. Obviamente, aquilo que eu já mencionei, as atividades repetitivas tendem a ser substituídas por máquinas. Consequentemente, caberá ao advogado identificar qual é a atividade que a máquina não conseguirá repeti-lo. Uma delas é essa que eu acabei de falar para vocês aqui, no que diz respeito ao contato pessoal, o desenvolvimento da habilidade do contato pessoal. Isso é muito importante. E a advocacia, ao longo da sua existência, principalmente aqui no Brasil, ela teve como essa ferramenta a capacidade social como principal instrumento para quê? Amelhar os clientes pelas suas exposições, pelo contato, às vezes, no dia a dia, a colegas, indicações. Isso faz o advogado até. A nossa conduta profissional é que faz o advogado, é o nosso respeito. E aí o advogado passa por essa fase nebulosa, porque existe hoje. E é natural, quando a sociedade evolui,
novas ferramentas vão aparecendo e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Como essa questão da reforma trabalhista, a questão justamente da própria inteligência artificial. E aí eu pergunto, a ASP, ela faz cursos para isso, sobre o tema, porque aqui no simpósio nós falamos, mas o advogado pode estar preparado, ele pode saber como que ele vai fazer, como que a ASP tem feito para lidar com esse tema? Sim, a ASP já há 4 anos criou a área de desenvolvimento tecnológico. É uma área que está voltada exclusivamente para estudar as ferramentas e auxiliar o advogado a entender de que forma ele precisa trabalhar nessa nova realidade. A partir dali, a ASP disponibiliza na sua plataforma de cursos vários temas relacionados à inteligência artificial, aos impactos, a questão do blockchain, que é outro tema muito importante, né? Na utilização dos contratos, dos registros dos contratos. Então, tudo isso é uma área em que a ASP está, sim, atuando e preparando, né, na difusão do conhecimento que ela vai amealhando no sentido de trabalhar os profissionais para que eles consigam responder às demandas que chegam aos seus escritórios. Perfeito. Eu quero agradecer ao Renato, não só pela palestra, pela organização, e principalmente a explicação para o advogado, que hoje, como a gente falando, passa por uma transformação, uma transição. Então, procure a ASP aqui. Obrigado, viu, pela entrevista. Que isso, nós que agradecemos, e para nós é sempre um prazer estarmos aqui na cidade de Santos. Eu convido a todos que nos assistem a que entrem no site da ASP, sigam a ASP pelas redes sociais, que ali a gente consegue difundir muita informação, muito material, muito conhecimento que vão auxiliar os advogados e advogadas no exercício da sua atividade profissional. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá a todos. Hoje chamo a atenção de toda a sociedade e dos colegas de profissão sobre a necessidade da advocacia como essencial para que se faça justiça dentro de inúmeras situações. Falo isso pelo que está ocorrendo devido à crise da saúde com o Covid no Brasil. As pessoas e até empresas estão fazendo acordos extrajudiciais e contratos sozinhas, sem a presença de um advogado que lhes auxilie na base legal e defenda todos os seus direitos. Isso é gravíssimo, porque existe sim a má-fé para apressar acordos que só beneficiam quem já está devidamente informado sobre seus interesses. A OAB Santos traz essa situação a público como um alerta a todos vocês. Se de um lado vemos algumas facilidades de acesso a órgãos públicos para uma reclamação, um pedido de acordo, por outro, confiar apenas em tal facilidade pode ser um grande e em especial perda de direitos. Acordos extrajudiciais, contratos sem embasamento legal, pedidos de benefícios previdenciários sem qualquer esclarecimento a uma vida de trabalho, locador e locatário fazendo contratos de renovação sem informação das partes, são exemplos de como algumas pessoas e empresas estão se aproveitando da fragilidade que esta pandemia trouxe e a falta de informação. Por isso, destacamos aqui a importância da participação do advogado nessas negociações. Sabemos que o brasileiro tem o péssimo costume de se automedicar, com as piores consequências para o seu organismo. O mesmo acontece quando achamos que podemos entender os caminhos de um processo ou de um contrato. Quem sabe a dose que cura e a que pode matar é o médico. E quem sabe ler nas entrelinhas da legislação somos nós, advogados. O OAB Santos está ao lado da vida, em todas as circunstâncias. Não arrisque os seus direitos, procure sempre o seu advogado. Muito obrigado. Você acabou de conferir mais uma edição do OAB no Ar, o programa que traz para você tudo o que acontece aqui na segunda subseção do Estado de São Paulo.